Fala galera do Lançar as Redes. Na liturgia da palavra deste domingo, nós vamos falar sobre Jesus, que é a verdadeira videira, e sobre nós, que somos os ramos, que devemos estar ligados à videira para dar bons frutos. Como diz a nossa oração inicial, lá nos ritos iniciais da nossa liturgia do domingo, que diz assim: cantemos as maravilhas de Deus unidos a Cristo, a videira da qual recebemos a seiva que nutre a nossa existência. Vivendo a fé no seu amor, participamos da vida divina e nos tornamos ramos vivos e férteis que produzem frutos abundantes de amor e de bondade. Eu sou Jefferson Carvalho, este é o Lançar as Redes e hoje é dia de liturgia da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. E meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra deste domingo, por incrível que pareça, inicia-se e passa-se, o evangelho deste domingo passa-se na quinta-feira santa, na quinta-feira da Semana Santa. E por que eu falo incrível que pareça? Porque se nós formos pensar, nós ainda estamos no tempo de Páscoa. Este domingo que nós vamos partilhar é o quinto domingo da Páscoa, que é um tempo de felicidade, um tempo que a nossa liturgia não fala de morte, não fala de cruz, porque nós estamos relembrando que Jesus ressuscitou, aleluia, vive em nosso meio para sempre, aleluia, é isso que nós lembramos. Então eu falo por incrível que pareça pela diferença de clima. O que acontece na quinta-feira santa? Jesus institui a Eucaristia em um cenáculo, em um jantar, que ele prepara para os seus amigos. Qual é o clima de quinta-feira santa? Jesus sabe que ele vai ser entregue, Jesus sabe que ele vai morrer, Jesus sabe que ele vai ser crucificado, e ele chama os seus amigos para partilhar a Páscoa com ele. É como se fosse uma pessoa que nós amamos e ela sabe que amanhã, depois de amanhã, ela vai vir à morte, ela está doente, e em vez de ela ficar choramingando num canto, ela fala assim: não, vou fazer um jantar com as pessoas que eu amo, para partilhar com elas a vida e ensinar-lhe tudo que eu posso, porque é minha última chance. É como se Jesus estivesse fazendo isso, meu irmão. O clima é totalmente diferente do clima do tempo de Páscoa. Mas o que Jesus faz é exatamente o que essa pessoa faria se essa pessoa estivesse doente. Ela chama os seus amigos e diz tudo o que elas precisam fazer na ausência daquela pessoa. E Jesus sabe que os discípulos talvez se perdessem um pouco na partida de Jesus ali, na ressurreição, no tempo que eles ficariam sozinhos, mas Jesus tinha que deixar instruções claras para o que os seus discípulos tinham que fazer para que a sua igreja continuasse de pé, para que as suas ideias não se dividissem no meio do caminho, que as pessoas começassem a levantar heresias como aconteceram, mas que os seus discípulos, os seus apóstolos soubessem o que fazer. E o que acontece na quinta-feira santa, ali naquela ceia? Jesus chama os seus discípulos e inicia dizendo que Jesus começou lavando os pés dos seus discípulos. Ali Jesus explica para os seus discípulos, só que eles só vão entender depois o que Jesus faria na cruz. Jesus há poucos dias, um pouco depois, iria para a cruz. Só que Jesus ali tinha que explicar para os seus discípulos, mas não com palavras, porque eles não entenderiam ele falasse o que ele ia fazer na cruz, o que ele estava fazendo ali. E na cruz o que Jesus faz, meu irmão? Ele se abaixa ao nível de um pecador, ele é tratado como um pecador, ele é tratado como um ladrão, vai para a cruz para lavar os nossos pecados mais baixos, as nossas sujeiras mais baixas. É isso que Jesus faz no lava-pés, demonstrando o que ele ia fazer na cruz. E aí ele lava os pés dos discípulos, de todos, inclusive de Judas. Mas aí o coração de Jesus está entristecido, Logo depois Jesus sobe para o monte e ele diz: minha alma está triste até a morte. E ali ele revela: alguém vai me trair. Depois de ter lavado os pés de Judas, ele diz: alguém vai me trair. E aí João encosta a cabeça no peito de Jesus, os outros discípulos se perguntam, e ele entrega o vinho, o pão embebido no vinho, e aí Judas vai embora. E aí depois que Judas vai embora, meu irmão e minha irmã, o que Jesus faz? Ele precisa falar sobre essa parábola que ele conta no Evangelho do domingo, que está no livro de João, no capítulo 15, do versículo do 1 até o 8.
João 15, do 1 até o 8. E diz assim, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim: naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus irmãos, este Evangelho inicia-se com Jesus dizendo uma coisa: eu sou a videira verdadeira. E muitas vezes na palavra de Deus nós podemos ler que o povo de Deus é chamado de videira também. Mas por que Jesus diz eu sou a videira verdadeira? Porque ele não é a videira que é o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus diz em Isaías 5, no versículo 4, numa profecia de Isaías, diz assim: que se poderia fazer por minha vinha que eu não tenha feito? Porque quando eu esperava vê-la produzir uvas doces, ela só produziu azedumes. Isso quer dizer o quê? Que o povo de Deus, que era a vinha plantada por Deus, tirada do Egito e plantada na terra prometida, só dava frutos amargos. E Jesus é a verdadeira videira que dá vinho doce, que dá boas uvas, que dá uvas gostosas. Isso é Jesus Cristo. Mas aí Jesus diz, e é uma parte que nós às vezes relutamos em entender: todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E o que quer dizer isso? Aí nós entramos na realidade de Judas. Judas estava na ceia. Judas viu Jesus pregar durante 3 anos. Judas foi amado por Jesus. Judas foi escolhido por Jesus. Judas estava na ceia. Jesus lavou os pés de Judas e o amou até o fim. E Judas traz Jesus. E Judas traz Jesus fazendo o quê? Entregando Jesus para os sumos sacerdotes, que eram as pessoas responsáveis por entrar no Santo dos Santos, passar o véu e ter um contato direto com Deus e levar o povo até Deus. Então o que quer dizer isso? Que perto da videira, encostado na videira, tem ramos que não dão frutos. Judas estava na videira, só que não dava fruto. Isso dificilmente nós entendemos, porque nós achamos que todas as pessoas que estão na videira, todas as pessoas que estão na igreja, todas as pessoas que vão à igreja lá nos domingos, todas as pessoas que vão no nosso grupo de oração são de Deus e dão frutos. Só que Jesus diz aqui que isso não é verdade, porque ele diz assim: todo ramo que em mim não dá fruto, que está nele, mas que não dá fruto, será cortado, porque ele está nele. É isso que ele está dizendo. Então, meu irmão, nós caímos na realidade que nós não podemos ser como Judas foi. Nós não podemos estar na igreja sem produzir frutos. Nós não podemos estar numa igreja apenas de corpo presente, como diria o dito popular, só corpo presente. Isso não importa, isso não serve, isso não muda. Nós temos que dar frutos, nós temos que ser verdadeiros. É isso que diz a palavra de Deus aqui para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus vai cortar. Deus é o agricultor. E nós podemos dizer assim: como assim Deus é o agricultor? Que difícil. Deus vai cortar, Deus corta aquelas pessoas de Jesus no juízo final, sim. Mas aí a lição de Jesus para nós é: nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus e muitas vezes nós temos que cortar coisas em nós. Nós temos que cortar pessoas
que andam em nós, nos nossos grupos, nas nossas coisas. E eu não falo cortar, lançar fora da igreja. Não é isso. Quem somos nós para julgar uma pessoa e cortar, mas cortar da nossa vida muitas vezes? Falsos profetas, pessoas que se levantam como ramos de Deus, mas que são joio, não são trigo. O joio e o trigo crescem juntos, parecidos, só que chega uma hora que ele vai cortar. Na hora da colheita ele vai cortar e vai saber quem é joio. E nós temos que separar muitas vezes. É isso que Deus está dizendo aqui para nós. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós, meus irmãos. Nós temos que dar bons frutos. Nós não podemos viver uma vida de aparência. Nós não podemos cair naquilo que caíram os fariseus, de falar que é de Deus, de agir como sendo de Deus, mas não ser de Deus. Nós não podemos ir à missa apenas, meu irmão e minha irmã, por legalismo. Nós não podemos ir no grupo de oração por costume, porque as pessoas acham que nós somos da igreja e isso para nós basta. Não, isso não basta. O que nós temos que fazer é seguir os mandamentos de Deus, diz a palavra, né? Assim, aquele que segue as ordens do meu pai, esse é meu irmão, essa é minha mãe. Nós temos que entrar no corpo de Jesus Cristo, na família de Deus, fazendo a vontade de Jesus. E um pouco antes, no Evangelho de João, Jesus diz: dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E aí, nós entramos no quê? Que quando nós vamos para a missa tem que ser por amor. Quando nós fazemos uma boa ação tem que ser por amor, não por qualquer outro motivo, não para ser visto, nem para ser reconhecido, nem para dizer que nós somos bons, nem para agradar o nosso ego, é por amor. Por amor de Jesus Cristo que nós fazemos a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade de Jesus. É por amor de Jesus Cristo que nós cumprimos tudo que Jesus nos ordena. E só por amor, meu irmão e minha irmã, nós podemos fazer tudo isso. E então, quebrando esse evangelho no meio e partindo já para as leituras, a segunda leitura vai diretamente ao encontro disso, de não fazer o que é aparência e fazer as coisas por amor, fazer as coisas verdadeiramente para Deus. Então vamos ver. Segunda leitura primeiro. Segunda leitura diz assim. Ela está no livro de 1 São João, no capítulo 3, do 18 ao 24. E diz assim: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que é de seu agrado. Este é o seu mandamento, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos-lo, pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E meus irmãos, indo direto à realidade que nós partilhávamos já no começo desse evangelho, diz assim: filhinhos, primeiro versículo que nós lemos: não amemos só com palavras de boca, mas com ações e de verdade. Essa, meu irmão e minha irmã, é uma resposta de João para uma heresia que se levantava lá no tempo de João, lá nos primeiros séculos, que só falar que é de Deus e ficar ali esperando já bastava. Mas João fala: não, se você vê o irmão passando fome e está cheio de dinheiro, está cheio de bens e não entrega para ele, você não ama a Deus, você não fez a sua parte. Quem pode fazer o bem e não faz, peca. É isso que diz São Tiago. Então, meu irmão e minha irmã, nossas ações têm que mostrar que nós amamos a Deus. A fé sem obras, ela é morta. É isso que diz a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. E a carta de São Tiago está repleta de coisas sobre as nossas obras. Porque nós temos que dizer que nós somos de Deus, mas nós temos que ser de Deus com o nosso coração e com o nosso amor. A palavra também diz lá na carta de São Tiago: você diz que crê em Deus, faz bem. O demônio também crê e treme. Só qual é a diferença entre eu que sou da igreja e digo que creio em Deus, e o demônio que crê em Deus? Porque o demônio crê que Jesus é Deus e que Deus é Pai e que Deus é poderoso, ele crê nisso. A diferença é que as atitudes dele o levam para o inferno. E eu, como filho de Deus, tenho que ter atitudes que mostram que eu sou de Deus e que eu estou plantado na vinha que é Jesus Cristo, na videira que é Jesus Cristo, e ter uma vida santa.
Como diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 2074, está escrito assim, ó: o fruto indicado nesta palavra é a santidade de uma vida fecunda pela união a Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, comungamos de seus mistérios e guardamos o seu mandamento. Então, meu irmão e minha irmã, ter uma vida em Deus, ser plantado em Jesus, é fazer isso que diz essa segunda leitura, é viver o mandamento de Deus. E viver o mandamento de Deus, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é ter uma vida de santidade. E vida de santidade, meu irmão e minha irmã, não é aparência, é coração, é amor, é vida entregue, é ser plantado em Deus, é não julgar os irmãos, é fazer o que Deus quer, ser cheio do Espírito. Porque quando nós somos plantados em Jesus, que é a videira, o Pai é o agricultor. Mas um ramo que é plantado numa árvore, aquele ramo só fica vivo porque de dentro da videira para o ramo sai a seiva. Sai a seiva, que é a vida. E para nós, quem é a seiva que passa entre a videira e nós que somos os ramos? É o próprio Espírito. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. Então, meu irmão, me manda a videira, que é Jesus Cristo, brota o Espírito. E para nós dizermos que nós somos de Deus, para nós fazermos a vontade de Deus, para nós dizermos que nós somos ramos plantados em Deus, nós temos que ser cheios do Espírito, fazer a vontade de Deus e cumprir os mandamentos de Deus, amar uns aos outros, ir à igreja por amor, cumprir as nossas entregas por amor, para mostrar que nós somos de Jesus Cristo para Jesus Cristo. E isso é impulsionado pelo Espírito, que é a seiva. Ou nós recebemos o Espírito, ou nada vale a pena. Ou nós temos o Espírito, ou nós não obedecemos. E nós temos que obedecer. Nós temos que ser cheios do Espírito. E aí, para falar de ser cheio do Espírito, aí para falar de cumprir os mandamentos, de cumprir a vontade de Deus mesmo na dificuldade, mostrar que nós estamos plantados em Jesus Cristo mesmo na videira, nós vamos para a primeira leitura. A primeira leitura está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo do 26 ao 31. E diz assim, no versículo 26: Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou os apóstolos e contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Paulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. E para falar de pessoas cheias do Espírito Santo, para falar de pessoas que cumprem a vontade de Deus, pessoas que são enxertadas, nós chegamos nessa leitura e falamos de Paulo. Mas vamos voltar um pouco neste capítulo, porque muitos sabem que no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, fala da conversão de Saulo. O capítulo 9 inicia-se dizendo que ele inicia-se logo após a morte de Estevão. Fala que Paulo só gerava ameaças contra os cristãos. Paulo vai até o príncipe dos sacerdotes e pede cartas para entrar em Damasco e continuar matando os cristãos e perseguindo os cristãos que acreditassem na doutrina de Jesus Cristo. No caminho para Damasco, ele encontra-se com Jesus. Jesus fala com ele e aí ele ali já chama Jesus de Senhor, já diz: Senhor, quem és tu? E ele fala: sou eu aquele que persegues. E aí Jesus dá uma ordem para Paulo, ele levanta-se sem enxergar. Jesus fala: entra aí na cidade e eu vou te mandar uma pessoa para dizer o que você vai fazer. E aí Paulo entra, fica 3 dias sem comer, sem beber e cego, enquanto Deus vai falar com Ananias.
Ananias é um servo de Deus. E Deus fala para ele: você vai lá orar em Paulo. E aí Ananias fala: Senhor, ele persegue cristãos, ele mata cristãos. E Deus fala: vai lá, ele é para mim, é um escolhido. E Ananias vai e ora em Paulo. Paulo cai as escamas. E aí Paulo começa a pregar, prega na sinagoga, vai para fora e fala que Deus, Jesus é o Senhor. E aí o povo de lá, dos judeus, querem matar Paulo já automaticamente. Mas os discípulos descem Paulo por um cesto e deixam ele fugir da cidade. E aí ele vem para Jerusalém e encontra-se com os discípulos. Este é a leitura de hoje. Mas aí nós vamos falar de pessoas cheias do Espírito, não é isso? Pessoas que estão ligadas na videira, não é isso? Pessoas que fazem a vontade de Deus, porque Deus é que manda o Espírito para nós. E aí nós, quando lemos o capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, nós sempre nos apegamos em Paulo, é óbvio. Paulo é o grande evangelizador, né, do Novo Testamento, da nossa era cristã. Só que nós não lembramos de Ananias. Se Ananias não fosse cheio do Espírito, se Ananias não fosse cheio da graça e tivesse feito a vontade de Deus, mesmo com medo, Paulo não teria se convertido. Paulo não teria recebido oração. Paulo talvez estivesse cego até hoje lá dentro de uma casa. E aí, meu irmão e minha irmã, nós entramos na parte importante. Ananias era cheio de Deus. Ananias era cheio do Espírito. Ananias estava plantado na videira que é Deus, e vai e faz a vontade de Deus. E daquela oração de fazer a vontade de Deus, de ser plantado naquela vinha, de ser cheio do Espírito, nasce o maior evangelizador do Novo Testamento. Não sei se você consegue entender a responsabilidade de ser de verdade de Deus, de não ir para a igreja apenas de fachada, mas de buscar esse Espírito, ser cheio desse Espírito. Eu não sei se você consegue entender também as consequências de não ser de Deus. Talvez dentro da sua casa, talvez dentro da sua família, talvez dentro da sua vida tenha um grande evangelizador, uma pessoa que foi escolhida por Deus para fazer coisas para Ele, e essa pessoa não está fazendo porque você não está fazendo a sua parte. Você não está se plantando na grande videira que é Jesus Cristo. E você não está cheio do Espírito para cumprir as ordens de Deus mesmo na dificuldade. E aí, meu irmão e minha irmã, eu digo para você: chegou a hora de se plantar em Deus, de parar de viver de aparência. Porque, meu irmão e minha irmã, Deus quer mais de você. Deus quer amor. Deus quer que você não tenha preconceito. O que Jesus fez? Ele sentava-se com os pecadores. Jesus curava os leprosos, Jesus andava com os doentes. É isso que Jesus fazia, é isso que você tem que fazer. E é isso, meu irmão e minha irmã, que diz aqui. Porque quando Paulo chegou, Paulo queria de tudo para ficar com os santos ali, com os discípulos. E os discípulos se afastaram dele porque achavam que era uma armadilha. E aí entra Barnabé como sendo uma pessoa cheia de Deus, e vai lá e fala para eles: vocês não viram o que esse homem fez lá em Damasco? Ele é nosso. E logo depois tentaram matar Paulo de novo. Só que Paulo não desiste, Paulo persiste, Paulo continua, porque ser plantado em Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, é o que vale para nós. Paulo é como se fosse o exemplo totalmente inverso daquilo que foi Judas. Paulo não conviveu com Jesus, Paulo não ouviu a pregação de Jesus, Paulo não estava no lava-pés, Jesus não ficou com ele ali o tempo todo. Paulo teve um encontro com Jesus direto e se enxertou na videira. Então Paulo é como se fosse o Antônio, totalmente o contrário do que foi Judas. Paulo teve um encontro e se plantou em Jesus. E aí você vê uma pessoa que é plantada em Jesus, é cheia do Espírito, o que ela pode fazer neste mundo. E é isso que você tem que fazer. Porque se você for cheio do Espírito, se você cumprir os mandamentos de Deus, que é amar as pessoas, é fazer o bem, é ser cheio do Espírito e viver uma vida religiosa verdadeira, de coração, se entregando, Jesus tem promessa para você neste Evangelho, continuando onde nós paramos. E aí, meu irmão e minha irmã, Jesus tem a promessa, e a segunda leitura confirma essa mesma promessa. Ele diz que se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. E lá, na segunda leitura, João diz: em qualquer coisa que pedimos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos. Então, meu irmão e minha irmã, Deus está te falando: seja cheio de Deus. Enxerte a sua vida em mim, pare de colocar a sua vida em outras coisas,
Pare de colocar a sua vida em falsos conceitos. Pare de colocar a sua vida em falsas pessoas, em falsas coisas, em falsas doutrinas, esoterismo, cristais, Buda. Pare de colocar a sua vida nessas coisas. Coloca a sua vida em mim. E aí, meu irmão, quando você colocar a vida em Jesus e se encher deste Espírito, que é a seiva que sai da videira, Jesus está dizendo para você: peça o que você quiser e vai ser atendido. Porque você está em mim e cumpre meus mandamentos. É isso, meu irmão, minha irmã. Cumpre os mandamentos de Deus. Viva uma vida verdadeira nessa igreja. Seja cheio do Espírito. Seja como Nossa Senhora, cheia do Espírito, e cumpriu a vontade de Deus, mesmo na dificuldade. E você vai ver o que você pedir, Deus vai fazer na sua vida. E isso não é brincadeira, isso é promessa, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, não mente. Como eu dizia na minha última pregação, Deus não volta atrás das suas palavras. Deus não é homem para mentir. Então, se Ele está dizendo para você que quem cumpre o seu mandamento e faz a vontade dEle, Ele concede qualquer coisa, Ele concede qualquer coisa, meu irmão e minha irmã. Então tenha coragem de se entregar a Deus, tenha coragem de fazer a vontade de Deus, tenha coragem de viver uma religião de coração, tenha coragem de viver os sacramentos com a sua alma, tenha coragem de se encher mesmo na dificuldade de Deus, meu irmão e minha irmã, porque isso vai fazer a sua vida valer a pena. É isso que Deus tem para você nessa liturgia de hoje. Cantemos um cântico novo, é isso que nós dizíamos no começo. As maravilhas de ser unido a Deus. A videira verdadeira. Não seja a videira de Israel, que era a videira falsa. Seja a videira verdadeira. É isso que nós temos que fazer, meu irmão e minha irmã. E essa é a direção da liturgia da palavra de hoje. Então eu te convido a fazer uma oração comigo, meu irmão, pedindo a Jesus que você consiga e eu consiga me enxertar essa videira que é o próprio Jesus. Senhor Deus, nós te pedimos, manda o Teu Espírito sobre nós, enxerta, Senhor, o Teu Espírito em nós, para que nós possamos viver uma vida verdadeira na Tua presença, para que nós possamos viver uma vida verdadeira na Tua palavra, nos Teus mandamentos, para que nós possamos viver uma vida verdadeira, Senhor, na Tua vontade em nossa vida, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo sem entender. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós pedimos, Senhor. E eu te peço, Deus, se eu não souber como me enxertar em Ti, que o Senhor me pegue, me leve até você, Senhor, porque eu sei que é melhor viver contigo. Eu sei que a liberdade está aos Teus pés, Senhor. E é isso que eu desejo. E é isso que eu quero. E pedindo esse Espírito que é o cerne desta palavra, que é o que passa no meio da videira e chega até nós, vamos rezar uma oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.